Ex-ministro do governo Bolsonaro depõe na CPI mista das fake news sobre milícias digitais, mas não cita nomes de envolvidos. Relator do projeto que enfrenta o problema do superendividamento apresenta o texto final. Veja os destaques das comissões da Câmara na semana que passou. Na subcomissão de reforma tributária, especialistas e representantes de governos analisaram as mudanças em discussão na Câmara e no Senado. Nas duas casas, propostas de emenda à Constituição promovem mudanças no sistema tributário brasileiro com o objetivo de reduzir a participação dos impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. É fácil? Eu também digo que não. Já passei pelo parlamento, pelas duas casas e sei que não é fácil. Porém, surpreendentemente, numa conjuntura adversa, tem hoje um cenário melhor do que em outros momentos. Os debatedores reconheceram que há hoje um cenário favorável à aprovação da reforma tributária pelo Congresso, mas os representantes dos municípios pediram cautela. O imposto sobre o serviço dos tributos municipais é o único que uma prefeitura pode, de acordo com a sua vocação, trabalhar para se ampliar a arrecadação, ter um direcionamento. Nenhum outro tributo ele consegue isso. Nós não queremos que a reforma tributária aconteça puxando freio de mão e dando um cavalo de pau, porque muitas das vezes pode capotar o carro. Além da dificuldade de se conciliar todos os interesses, a reforma tributária precisa superar também as disputas por protagonismo político. Para o presidente da subcomissão, a solução é unificar o debate. Não iremos conseguir a aprovação de uma PEC que seja de uma das casas. Qual é o objetivo, então? Cria-se uma comissão especial, traz todas para dentro, o relator observa o que tem de melhor nessas PECs e cria um texto substitutivo compondo todas elas. A CPMI das fake news, que investiga notícias falsas nas redes sociais, ouviu o depoimento do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República de janeiro a junho deste ano. O general foi publicamente criticado por Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, e várias mensagens pediram a sua demissão por falta de alinhamento político-ideológico com o governo. Na CPMI, Santos Cruz diz ter encarado com naturalidade a demissão, mas reclamou dos ataques pessoais na internet. Eu acho completamente deselegante e falta de educação ataque pessoal. Em entrevista após a saída do cargo, o então ex-ministro fez críticas à condução de certas situações dentro do governo. Na CPMI, ele se justificou. Isso aí foi na revista Isto É, que eu não falei que o governo era um show de besteira. Eu falei que tem um show de besteira que tira a atenção até das coisas boas. Ele reconheceu que sofreu um processo de fritura, que acha que uma demissão de ministro é normal, mas é preciso ter ética, é preciso ter coragem moral. Ele negou a questão de milícias, a questão de perseguição, essas questões aí. Levou pouco mais de 10 minutos entre a abertura e o encerramento da reunião pela deputada Mariana Carvalho, presidente da comissão especial que analisa o projeto de lei que cria regras para prevenir e solucionar o chamado superendividamento do consumidor. Antes mesmo de o relator ler o parecer, o deputado Paulo Ganimi fez um pedido de vistas por 2 sessões. Com isso, a proposta só pode ser votada a partir da próxima semana. Um dos pontos que a gente estava discutindo, que eu quero estudar melhor, mas foi até um dos pontos trazidos pelo Banco Central, é a questão de você não poder utilizar a sua residência, por exemplo, para poder dar como garantia de crédito. E aí o que acontece? A pessoa está endividada, ou a pessoa precisa se endividar para pagar alguma outra dívida mais cara, ela não pode usar o seu bem, que seria uma garantia, para ter juros muito mais baixos, muito mais acessíveis, aí ela vai pegar juros muito mais altos. A proposta prevê, entre outras medidas, que as instituições financeiras informem detalhadamente todos os custos dos empréstimos e que analisem com cuidado a capacidade de pagamento do devedor. Se não forem obedecidas todas as recomendações nesse sentido, o projeto prevê o desconto total ou parcial dos juros e taxas financeiras, além do parcelamento de dívida. As prestações não podem deixar o devedor sem recursos necessários para sua sobrevivência digna, o chamado mínimo existencial.
Conforme a gravidade do caso, a instituição financeira que deixar de cumprir essas obrigações ainda teria que pagar ao consumidor indenização por perdas e danos. Ele trabalha para evitar que novos superendividados caiam, né, nesse limbo aí de sair da situação de economicamente ativo. O ministro do Meio Ambiente defende flexibilização das regras ambientais de acordo com cada região do país. E foi instalada a CPI que vai investigar o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Veja outros destaques das comissões da Câmara na semana que passou. Um dos maiores desastres ambientais que se tem registro no Brasil, o derramamento de óleo no litoral brasileiro vem mobilizando a Câmara. Os deputados reuniram mais de 240 assinaturas e criaram uma comissão parlamentar de inquérito só para tratar do assunto. Instalada oficialmente nesta quarta-feira, a CPI terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Investigar a origem e o culpado pelo vazamento de óleo. A segunda é avaliar as ações que foram tomadas e as que também deixaram de ser tomadas por parte das autoridades. E a terceira é poder fazer a melhoria na legislação, a inovação na legislação brasileira, para tornar o Brasil um país mais preparado. A gente nunca teve um acidente de petróleo tão grave, com uma extensão tão grande e que tenha demorado tanto tempo para ser contido. Na abertura dos trabalhos, o presidente da comissão reconheceu o tamanho da responsabilidade, mas garantiu que a sociedade terá as respostas que espera. Agora nós vamos trabalhar para que desenvolva o trabalho e que a gente investigue até as últimas consequências para punir os possíveis criminosos. O ministro Ricardo Salles afirmou que as leis que protegem o meio ambiente no Brasil são restritivas e defendeu que as regras ambientais devem levar em consideração as especificidades de cada região. Nós já temos normas bastante restritivas, nós temos um sistema que ele é abrangente do ponto de vista de atuação em território nacional, mas que precisa considerar as diferenças, inclusive regionais, que nós temos no nosso país. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Fausto Pinato, lembrou que Salles foi o ministro mais convidado à Câmara nesses 10 meses de governo e que sempre esteve disponível para o debate. Mas Pinato também criticou a gestão de Jair Bolsonaro. Acho que falta estratégia. O governo é muito tático, mas muito pouco estratégico, porque muitas vezes fala até a coisa certa, mas fala na hora errada e de maneira errada. A Comissão de Cultura da Câmara recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele foi convidado a falar sobre a política de divulgação da cultura brasileira no exterior. Na reunião, o ministro disse que uma das iniciativas do atual governo para a difusão da língua, cultura e economia do Brasil no exterior é a criação do Instituto Guimarães Rosa. Ernesto Araújo explicou que em breve promulgará a portaria que autoriza a criação do Instituto e que vai aproveitar a estrutura já existente das embaixadas e consulados para o programa piloto. Tivemos o cuidado de elaborar um projeto que não onerasse o Estado com mais uma estrutura administrativa ou criação de novos cargos. O autor do requerimento de convite para o ministro é o deputado Marcelo Calero. O deputado demonstrou preocupação com os rumos da política externa do atual governo. Que sejam esclarecidos pontos que, a mim, me parecem extremamente sombrios na condução da nossa política externa e que nada tem a ver com a nossa melhor tradição forjada ao longo de tantas décadas. Havia pontos sombrios em momentos anteriores da política externa brasileira, como o apoio a ditaduras aqui na região, como, por vezes, uma falta de preocupação suficiente com o tema da segurança de fronteiras. Podemos considerar pontos negativos de outros momentos que nós estamos procurando corrigir. Deputados da oposição criticaram o atual momento da política externa brasileira. Ele, sim, está fazendo da diplomacia uma diplomacia à revista, uma diplomacia violenta ao estimular a ocupação da Embaixada da Venezuela, ao estimular conflito com a Venezuela, ao apoiar
a ditadura na Bolívia. Quando abre-se o flanco para esse tipo de demanda, a gente também vai e começa a fazer as nossas perguntas, puxando para o lado recente do Brasil, como eu falei ali, né, o Porto Mariel e Cuba. O que o Brasil ganhou, né, com a construção desse porto da Odebrecht lá, problemas também na verificação do pagamento de dívidas da Venezuela com o Brasil e assim por diante. A Comissão de Educação, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Educação, deu seguimento a seu ciclo de debates abordando desta vez a educação especial, modelos, desafios e perspectivas. Atualmente, 92% das crianças com necessidades especiais frequentam escolas comuns, dentro de uma política de inclusão social. Este é o principal desafio da educação especial, já que o Ministério da Educação pretende rever a política em curso para oferecer aos estudantes com necessidades especiais escolas diferenciadas, revertendo a política instituída nos últimos 10 anos. Ela propõe o retorno a um modelo de educação que nós já vimos que não dá certo. Segregar não é opção. Nós sabemos que existem pessoas que precisam de um trabalho diferenciado para que ela tenha o direito de ter resultados comuns, resultados os melhores possíveis. No Brasil, a gente tem uma legislação muito boa comparado ao resto do mundo, né? Mas a gente precisa não só aprimorar cada vez mais, mas também trazer efetividade a essa legislação.